Gente, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu vou receber aqui a Roberta Baroni, jornalista, que está lançando um livro, Linha de Tiro, o desafio de ser policial. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Seja Obrigada. muito bem-vinda aqui ao nosso Muito Tribuna. obrigada. E você traz nesse seu livro um tema que está em alta, inclusive aqui, foi até muito questionado, né, para as eleições que passamos agora mais recentemente, para governador ou para presidente da República. Como é que você teve essa ideia de começar a escrever sobre essa questão que envolve os policiais e as dificuldades que nós temos no Brasil? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui. O Linha de Tiro nasceu com a intenção de mostrar a face da polícia que poucos conhecem, né? A verdadeira face da polícia. Tá. Eu sou uma carioca, nasci no estado do Rio de Janeiro, na verdade nasci em Petrópolis, e a minha cidade vive em estado de guerra. Isso desde a época que o Brizola não permitiu a entrada da polícia nas comunidades. E nesse período todo que eu vim vivendo no Rio de Janeiro, vim acompanhando e ia se agravando cada vez mais, a criminalidade ia aumentando, o narcotráfico ia tomando conta do Rio de Janeiro, e eu fui computando isso tudo na minha ideia e me mudei para São Paulo. Estou há 15 anos aqui, e é uma carioca que resolveu escrever um livro sobre a polícia de São Paulo. E fui descobrindo pérolas interessantíssimas a respeito de São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem o maior número de comunidades do que o Rio de Janeiro. Ah, é? O Rio tem 1.897, São Paulo está com 2.130 e poucas comunidades. Tá. Então, hoje, São Paulo tem um maior número de comunidades em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi quase programado geograficamente, estrategicamente e militarmente construído na sua estrutura para aquele ambiente de guerra. De cima para baixo, não tem nenhum mistério. Tá. Progressão em favela é uma verdadeira arte. E há um domínio muito grande, sempre houve um domínio muito grande desses comandos no Rio de Janeiro, como existe também aqui na capital. E eu comecei a me interessar pela vida de um policial, comecei a perceber e comecei a pesquisar. Eu tinha sofrido um acidente, estava na faculdade de Direito e sofri um acidente, tive que operar o menisco e resolvi... Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer pesquisa, porque é algo que me interessava muito. Por que a gente não consegue mudar a segurança pública? Por que a gente continua tendo estados, e não era só o Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente já estava caminhando para o Nordeste, vários estados, numa verdadeira situação de caos. O que nos impede, o que impede a esses governantes de mudarem essa situação? Eu comecei a buscar informações dentro da Secretaria de Segurança Pública, junto aos órgãos que interessavam, e comecei a fazer verdadeiras imersões em batalhões. E descobri que esses homens não são números, não são robôs. A minha polícia, que eu chamo de minha polícia, porque hoje eu me sinto parte dessa corporação, ela não vai na rua para matar ninguém. Ela não sai na rua, o policial não se veste, aliás, ele não se veste mesmo, porque ele não pode fazer isso. Ele tem que andar com a roupa guardada ou deixar dentro do batalhão e se vestir lá. Mas ele não se veste de policial e na cabeça dele ele diz, hoje eu vou matar 5 porque vai ser legal, é um número bom, vou para casa. Isso é uma grande fantasia. A polícia não é feita, ela não tem essa característica de matar, de ser truculenta, de assassinar, de ir para o embate. Aliás, dentro do Copom, onde tudo começa, 80% das ligações são situações de desinteligência. Briga de marido e mulher, briga de vizinho. Pouquíssimas vezes existem ocasiões em que são latrocínios, homicídios ou estupro, algo desse gênero. Normalmente, a desinteligência prevalece na chamada do Copom. Tudo começa no Copom, é lá que começa. E a vida de um policial é muito intensa, é muito profunda, é muito visceral esse mergulho na vida do policial. Porque é muito difícil ser policial com o salário que eles ganham, tendo que morar em locais modestos, porque
porque com o salário que eles têm, obviamente, eles não poderiam estar morando nos jardins. E, muitas vezes, eles têm que ir de encontro e de embate aos locais em que eles mesmos vivem. Tá. E isso é muito difícil. Até porque eles também, muitas vezes, não podem nem dizer onde moram, né? Absolutamente. Por questão de segurança. Por uma questão de segurança. Eu tenho alguns dados aqui, mas nós vamos conversar daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho eu vou mostrar o seu livro também. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre o seu livro. Aliás, deixa eu mostrar o livro para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tem muita gente pedindo aqui que eu mostre o livro, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um dado aqui, é um levantamento da Ordem dos Policiais do Brasil, a OPB, que de janeiro a agosto de 2017, 482 policiais foram mortos em serviço ou em decorrência da profissão aqui em São Paulo. E de 2001 a 2017 morreram 1.147 policiais. Por que se morre tanto o policial no estado? É falta de equipamento, de treinamento? O que é? Eu acho que perdeu-se um pouco a criminalidade, até por conta dos direitos humanos, dessa história dos direitos humanos, perdeu-se um pouco o respeito pela figura do policial. Tá. A criminalidade foi tomando conta, foi se estendendo, e sempre sobre a proteção legítima, da proteção da lei. Agora a gente tem audiência de custódia, a gente tem o ECA, então eu costumo dizer que o bandido novo é a melhor referência para aquele que comanda o tráfico, porque ele sabe que essa criança vai ter que entrar no estatuto da criança e do adolescente e não vai permanecer numa prisão. Então o bandido de 18 anos já está velho, já não presta para o crime. Houve uma desmoralização e uma desgovernança. O governo anterior sequer prestou atenção na polícia. Esses homens foram mal remunerados, esses homens não tinham equipamentos que funcionassem respeitosamente, esses homens não tinham coletes à prova de bala suficiente e muitas vezes, algumas vezes, esses coletes estavam vencidos. Tudo isso influenciou para que houvesse esse aumento drástico da mortalidade no ambiente policial. O maior detalhe que eu vejo é a responsabilidade em que o governo tem que ter, como pelos professores, por essa classe. É a classe que sai na rua, esses homens e essas mulheres, diariamente, para proteger o cidadão, sem sequer pensar na sua proteção pessoal. Porque qualquer um de nós dois, se nós dois ouvíssemos agora um barulho ali de tiro, certamente nós correríamos para o outro lado. Eles, isso é quase um juramento, aliás, é um juramento que eles têm, eles vão de encontro para defender. É um juramento, é uma religião. Polícia só pode ser religião e, como diz Conte Lopes, é estado de espírito. Não tem outra palavra, não tem outra descrição para isso. É estado de espírito. Agora, sobre tudo que estamos conversando aqui, claro que a gente sabe que a profissão, né, de policial não é muito valorizada até a nível nacional, no Brasil de uma maneira geral. Qual que é o principal desafio que nós enfrentamos hoje na corporação policial? Uma vez que a gente também percebe que houve um descrédito da polícia, até por conta de tudo isso que estamos conversando aqui, a pessoa parece que pensa assim, o policial não tem muito como me defender. É mais ou menos por aí? Eu acho que não. Eu acho que a sensação que a população tem, a polícia está fazendo um trabalho muito interessante, que é um trabalho mais preventivo, né? A polícia está trabalhando com tecnologia, com estratégia, com inteligência, para prevenir o crime. O que aconteceu é que, antigamente, a nossa lei é uma lei extremamente retrógrada, extremamente ultrapassada e beneficia a bandidagem. Antigamente, lá atrás, 20, 30 anos atrás, as pessoas roubavam, iam embora com o produto do furto e não terminava ali. Hoje, todos esses QRUs que acontecem, parece que é uma sensação, um gosto, uma ansiedade daquele marginal em balear, seja
a quem ele roubou, seja o companheiro de quem ele roubou, alguém que está em conjunto. É como se ele ganhasse uma medalha. Eu matei uma pessoa, eu vou ganhar um posto a mais, eu vou subir a mais num posto porque eu fiz isso. Tá. Então, a criminalidade realmente aumentou muito, o número de mortes aumentaram muito. A gente tem uma fronteira completamente abandonada. E nessa fronteira, e por essa fronteira, certamente, há entrada de armamento. Porque ninguém vai comprar no Magazine Luiza ou nas Casas Bahia. Não funciona assim. Mas o Rio tem armamentos que surpreendem até especialistas israelenses no trato do combate. Então, é muito difícil para o policial subir com uma arma que muitas vezes pode não funcionar e se deparar com fuzis de altíssimo calibre, de altíssima potência, inclusive .50, que atravessam helicópteros, atravessam carros. Entendi. Então, a população, ela tem o apoio da polícia. A polícia se esforça ao máximo para atender a população. O problema, o governo abandonou a polícia, não só no trato do salário. Houve realmente uma ausência completa no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em vários outros estados. Eles foram abandonados, largados à própria sorte, porque a gente precisa respeitar sempre os direitos humanos. Então, é muito comum se chegar numa delegacia e, em alguns casos, a primeira pergunta que se faz àquele suposto humilhante, aquele suposto assaltante, seja como for, o senhor foi machucado por algum motivo, houve algum problema? Quer dizer, é óbvio que o Estado passa, naquele momento, a custodiar a vida dele e ser responsável pelo bem-estar dele. Mas a preocupação parece que inverteu. A gente precisa se preocupar com o bandido e precisa tomar conta que ele não se machuque, etc. e tal. Eu acho que o maior problema foi exatamente isso. Governo, a atitude do governo, a falta de interesse do governo em fazer com que esses homens ganhem mais, recebam bons equipamentos e tenham todas inclusive assistência jurídica eles não têm. Para nossa curiosidade, se eles precisarem, eles não têm assistência jurídica nenhuma. Não tem, quer dizer, se tiver qualquer problema jurídico, eles têm que contratar? Constituir um advogado. Meu Deus. Olha, para escrever o livro, você conversou com algumas pessoas que são ícones aqui no Brasil. Coronel Telhada, um deles, o capitão Conte Lopes também, e com o mais recente senador, né? Major Olímpio. De que forma você fez para que a política não interferisse na história que você queria contar no livro? Eu separei a rota do político. Ah, é? Independente, o Major Olímpio é o único que não tem, dentro desse contexto, não foi um rotariano. Certo. Conte Lopes, o capitão Conte Lopes e o coronel Telhada foram rotarianos. Quando eu vim para São Paulo, eu me lembro que, num determinado momento qualquer, um dia, pela Marginal, eu vi um comboio da rota passando. E eu tive a sensação que parou São Paulo. São Paulo estacionou. Qualquer um de vocês paulistas, e eu me sinto hoje também, para ver a saída do comboio das barcas. Aquele é um espetáculo. E eu comecei a imaginar, eu falei, que magia é essa? O que tem na rota? O que é a rota? Como funciona a rota? E fui buscando os ícones. E eu encontrei um livro na rota que foi escrito pelo Coronel Telhada e comecei a observar a história da rota. E resolvi, então, entrevistar esses 3 personagens que são maravilhosos como profissionais, foram maravilhosos e continuam sendo, que foram nomes, que foram basicamente comandantes de tropas de excelência. O Major Olímpio, em todos os funerais de policiais que ele pôde estar, ele esteve. Ele é o maior defensor da classe dos policiais que tem São Paulo. São Paulo tem hoje um senador de peso, que faz isso com muito respeito, porque não aparece ninguém lá. Quando morre um policial, não aparece ninguém. É uma situação de abandono mesmo, né? Você sabe que a gente
acaba identificando isso, a própria população mesmo identifica que há esse déficit, vamos dizer assim, de uma ajuda mais efetiva do governo com relação à corporação. Na sua opinião, diante de toda essa situação, o medo que está instalado na sociedade e toda essa situação de violência que estamos vivendo, quais são os requisitos que você poderia citar para o telespectador, a telespectadora que nos acompanha, de uma corporação saudável? Por onde começar, aonde atacar, o que fazer para que a gente possa mudar essa situação? Primeiro ponto, eu acho que já é batido, que a gente vive discutindo e brigando, que é salário. Né? Primeiro passo é o salário, tem que equalizar. Eles precisam receber um salário digno. Eles precisam ter uma vida digna. Tá. Casa de policial não tem varal, porque ele mora em comunidades modestas e certamente não tem varal. Então, eles precisam ser dignamente pagos. O que você quer dizer, na verdade, é que para que as pessoas não identificam, que ele é policial. Senão ele está morto. Tá, né? Claro. O policial seria muito discrepante a gente dizer que, no caso da soldado Juliane, que eu continuo acompanhando e que eu acompanhei, seria muito discrepante dizer o seguinte: ela estava numa festa nos Jardins. Todo mundo diria: o que ela estava fazendo nos Jardins? Então, a gente precisa começar a remunerar esses homens de forma em que eles consigam ter uma vida digna, como todos nós temos. A polícia nos Estados Unidos, ela é recebida nos condomínios e mora em bons condomínios, elas vão com carro, com a viatura, os xerifes vão com essas viaturas para casa e são respeitadíssimos. O policial tem que enrolar a roupa, colocar em um lençol, se não leva para casa, ele deixa no armário, ele tira todo tipo de identidade, de identificação que ele tenha, funcional, qualquer coisa, para não ser reconhecido. Depois, o que a gente precisa é ter um governo que respeite, que traga para ele um incentivo para que ele queira prosseguir na carreira, para que ele não tenha que fazer bicos, para que ele possa aumentar a renda dele, para que ele tenha uma subsistência maior, ele tenha armamento, e esse tipo de armamento seja compatível com o crime que ele vai enfrentar, com o outro lado que ele vai enfrentar. Né? Hoje a gente já tem uns estados, até São Paulo, nós temos estados que estão comprando Glock, mas até chegarmos a esse ponto, nós passamos aí por uma barreira de um tempo em que foi monopólio de algumas indústrias o armamento, que muitas vezes não funcionaram. Existem policiais que se machucaram com armamento. Então, condição salarial, condição de equipamento, respeito, humanidade. Eles precisam se despressurizar, eles precisam, de uma certa forma, ter uma vida comum. Eles precisam sair, eles precisam se revelar, ir no restaurante. Esses homens vivem com medo. Mas é que eles não vivem com medo porque eles têm medo que o criminoso vá abatê-los. Eles têm medo, têm receio, porque eles sabem que eles vivem sem amparo. E tudo hoje passa pela Justiça Militar e pela própria Corregedoria. Então, quem já entrou no Romão Gomes, como eu entrei, sabe muito bem as dificuldades que é ficar lá dentro. Muitas vezes na tentativa de salvar uma vida. Precisa ser mudado o código. A gente precisa mudar o Código Penal nosso e precisa mudar também o dos policiais. Essa conduta, até que ponto a gente vai dizer que a polícia é truculenta? A polícia não é truculenta. Truculento é o criminoso, que assassina alguém por conta de um celular. O policial não é. Na sua visão, por exemplo, essa ação que tivemos dessa policial na porta da escola, você acha que foi correta? Dela proteger, no caso, e atacar aquele meliante que chegou diante daquelas mães todas? Com certeza. Se ela viesse com uma flor para ele, certamente teria alguém ali que poderia levar um tiro. Sim. Ela é uma policial e uma mãe. Embora ela tivesse a paisana, não tivesse serviço, o policial é policial 24 horas por dia, como médico. São duas... Tem o horário que ele vai precisar. São duas profissões em que eles permanecem vestidos o tempo inteiro. Então, ela teve uma atitude de policial e uma atitude de mãe. E que, para mim, foi corretíssima. Se a família desse meliante agora está pedindo uma indenização, isso é uma...
é indiscutível, não carece nem de comentários. Imagina, pedir uma indenização porque ela cumpriu o papel dela. Ela evitou que muita coisa acontecesse. Queria agradecer sua presença, Roberta Baroni. Nossa, você tem uma oratória muito convincente e acho que o editorial do seu livro segue essa linha, né? Linha de Tiro, onde a gente acha? Só para que as pessoas... Tem muita gente perguntando aqui, onde é que encontra o livro? Eu tenho o www.linhadetiro.com.br. Tiago vai pôr no vídeo, né? Põe aí pra gente. Onde é vendido o livro, porque eu não fui para a livraria. E o importante é dizer que a renda da venda dos livros é revertida para a PMDFESP, que é uma associação que cuida de policiais que, de alguma forma, estão afastados por trauma. Ah, que bacana isso. Quer dizer, tem uma função social também. Eu não tenho absolutamente 100%. nada. Para mim, eu não quero a verba. Eu quero que essa associação permaneça. E vem aí o segundo livro, que são Elas na Linha de Tiro, Tem Batom Nessas Caveiras. Olha só, esse é o próximo. É o que está sendo escrito. Aqui, né? Vem. Que tem mulheres maravilhosas na polícia e é fantástico. Eu queria agradecer muito. E é importante até para a gente conversar também sobre a presença da mulher na polícia, né? Vamos ver se a gente traz esse assunto também aqui. Nós tivemos agora, nessa eleição, uma quantidade numerosa de mulheres, a Nicolucci, a Coronel Nicolucci e várias outras que se candidataram, que estiveram presentes na política. Verdade. Olha, tem o Facebook da escritora, é robertabaroni.escritora, e o Instagram, @livro Linha de Tiro. Eu já estou seguindo lá, é bem bacana também, você tem mais informações. Roberta, obrigado pela sua presença. Prazer. Foi muito bom o nosso papo. Sucesso com o livro, muito tá? Obrigada. Quando vier lançar o próximo, vem aqui, tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigada.